desligou. Tava bom dessa vez, hein? Tava bom. Quarto teste, vamos lá. Vai lá. Seja bem-vindo ao Zoomcast, o nosso podcast onde falamos sobre finanças, empreendedorismo com espiritualidade. E o objetivo desse projeto que está iniciando é trazer muita gente boa, empresários à altura, para que você possa aprender com eles e, claro, aplicar não só na sua empresa, mas também na sua vida pessoal. Sou o Elton Lemos, empreendedor, empresário aqui da Zoomes, consultoria BPO financeiro, onde nós agregamos valor na vida dos clientes, levando gestão financeira profissional. Então, é um dos temas que nós vamos falar muito aqui nesse nosso podcast. E para isso, hoje o nosso primeiro convidado de honra aqui no Zoomcast, é o Dr. Alan Fagotti. Ele é empresário, médico, esposo da doutora Nuriette, pai da Belinha e pai da Lelê, formado em psiquiatria, especialista em TDAH, autismo e saúde mental. Tem um currículo amplo, hoje com 2 clínicas médicas. E, doutor, primeiramente agradecer pelo seu tempo. Eu sei que é corrido, principalmente depois de um dia cansativo. Obrigado pela sua companhia aqui para a gente gravar o primeiro podcast das Zoomes. E eu queria, para a gente começar esse papo, é uma conversa, entender como que é hoje a vida do Dr. Alan, como é a rotina, né, com 2 clínicas, com 2 filhas, esposa, compromisso na igreja, como que é hoje essa rotina do Dr. Alan, e aí a gente vai conversando e tocando esse papo daqui para frente. Obrigado, Elton. Agradeço. Eu acho que esse ser convidado e o primeiro é muita honra, mas também é muito desafio, né? A gente sempre fala que todo desafio a gente só tem que ter coragem. Isso. Mas, como você falou, tenho hoje 2 clínicas, né? Mas antes de ter as 2 clínicas, eu tive que construir minha família, tive que construir o Dr. Alan, que é hoje. E construir esse Dr. Alan que está aqui na sua frente hoje foi difícil, a gente teve muitas percepções corretas, incorretas, mas estamos aqui, né? E eu acho que ter 2 clínicas hoje é um adendo na minha carreira. Eu brinco que eu saí lá de Rondônia, aquele menino mato, que não sabia de nada, fui estudar fora, estudei fora do país, depois você volta, retorna e ao mesmo tempo você passar pela primeira batalha, que era convalidar meu diploma, depois você vai para uma especialidade, trabalhar nisso, até que chega uma hora que o ser médico a gente vai acumulando muito conhecimento, mas também acumula muito cansaço. Sim. E aí foi a partir daí que começou a famosa ideia, eu tenho que sair dos meus plantões, eu tenho que estudar mais, essa vida não tá legal. E a rotina entrou nisso. A minha rotina era muito intensa nesse tempo. E quando eu entendi que essa intensidade fazia mal para a minha saúde, foi onde eu tive a ideia das clínicas. E aí, a partir daí, foi a coragem que a gente estava falando do começo. Só vamos. Quando você se formou, que voltou do exterior, voltou para Rondônia ou já voltou aqui para São Paulo? Como foi essa transição aí? Nada. Na verdade, a minha esposa, né, a doutora Nuriette, que também se formou junto comigo, eu namorava com ela. Só que ela era daqui de São Paulo e eu lá de Rondônia. Então, quando eu voltei, eu falei assim, preciso ir para Rondônia, se reorganizar, né? Preciso trabalhar. E aí, nesse momento, fiquei uma temporada lá de uns 8 meses. E nesse período, graças a Deus, ela já estava gestante da minha pequena, a Isabelle, que é a famosa Belinha, né? Meu amor da minha vida. E aí, indas e vindas, mais por causa de logística, eu falei, vou para São Paulo, correr atrás aí, e aí a gente vai trabalhar tudo isso junto. E aí foi um processo, né? É verdade que todo médico, quando se forma, ele sonha em ter uma clínica de sucesso? E a maioria não chega lá? Sempre. Apesar que na minha época e no meu ver eu queria ser médico. Acho que a profissão de ser médico é muito bonita. Sim. E eu queria cuidar dos outros. Eu acho que isso tem muita gente que faz hoje medicina só por fazer. Ou muitas vezes pelo dinheiro, fala, putz, é uma profissão muito legal, que ganha muito dinheiro. Não posso ser mentiroso que dizer que não ganha, mas é muito esforço, muito cansado. E ao mesmo tempo a clínica veio posteriormente. Eu queria ser médico, na verdade. O que é ser médico? Cuidar de gente. Eu adoro cuidar de gente. Eu sinto no coração, eu acho que
quando eu fui para a área da psiquiatria, exatamente era aquele momento eu falei assim, poxa, agora eu posso cuidar até com mais um zelo maior. Cortou. E aí foi a partir daí que foi a ideia de cuidar de gente para depois ver todos os atritos, o cansaço do dia a dia para falar assim, agora sim, eu preciso ter alguma ideia até mesmo para ter qualidade de vida, que eu acho que é o que a maioria dos médicos hoje precisa. A maioria dos empresários em si, quando eles optam ou decidem empreender, na cabeça deles eu vou ter uma vida tranquila como empresário, né? Total. Eu vou sair dessa correria do CLT ou dos plantões e agora eu vou ter uma vida de chefe. É difícil. O que é que você fala aí quando começou essa jornada? Há quantos anos que abriu a primeira clínica? Foi a primeira clínica que eu abri em 2021. Pós-pandemia. Pós-pandemia, né? Eu já estava atuando numa clínica aqui em Alphaville e surgiu a oportunidade, eu falei, opa, isso é legal, vou ter minha clínica. E realmente você pensando, meu chefe. você meu chefe, vou cuidar do meu horário. Mal sabia eu que meu horário ia ser mais corrido que nunca, Sim. né? Porque na ideia, quando eu tive a ideia, eu falei assim, eu vou lá no banco, vou pegar um dinheiro emprestado, que a ideia, eu acho que da maioria dos médicos, pelo contrário, que a maioria pensa, médico tem muito dinheiro, tem dinheiro guardado. Mentira, a maioria dos médicos hoje não tem dinheiro. Sim. Trabalha para viver, como qualquer brasileiro, né? Sim. E aí automaticamente não tinha dinheiro, estava zerado. Eu falei assim, rapaz, eu não vou perder essa oportunidade e vou atrás de correr com essa clínica. Ao mesmo tempo que eu fui atrás, fui lá no banco, peguei dinheiro, montei na cara e coragem, mas não sabia o que era ser chefe, não sabia o que era uma gestão, não sabia o que era financeiro, não sabia o que era contabilidade. Tinha contabilidade lá que só falava assim, paga tal nota, paga aquela nota e era isso. Só foi na coragem. Só na coragem. E aí que foi o problema, né? Ir na coragem sem saber e sem ter conhecimento mesmo. Você tem alguém próximo a você, de amigo, que rompeu essa bolha, se tornou empresário, que é empresário, que você olha assim e se inspira? Olha, da minha família, eu acho que eu fui o primeiro, literalmente. A romper a bolha. Rompi. Porque a gente sempre olha... Na minha família, a gente é muito simples e é do interior, então lá... nossos familiares mexer com vaca, com boi, literalmente por isso o matuto, né? Sim. E não tinha ninguém que investia, não tinha empreendedor. Então, e nem de falar assim, vou ter alguma coisa para mim, a ideia era estudar e ter uma profissão. Sempre foi assim. Minha mãe sempre falou, estuda bastante, que você precisa ter uma profissão. Pronto, era essa a ideia da minha mãe. E graças a Deus ela me conseguiu formar, né? Sim. Muito esforço dela, então agradeço muito a Deus pela vida dela, grato até hoje, que ela que me deu o estudo, no sentido, claro, de estar ali todo mês pagando, insistir, né? Conduzir, né? Conduzir, exatamente. Sim. Então, 2021, pós-pandemia, talvez muitos digam que é loucura abrir uma empresa, né? Principalmente com capital de terceiro, né? Capital de banco, enfim. Você teve essa ousadia, essa coragem. Foi. A gente está em 2025, olhando para trás, com tudo que você passou, com toda a tua jornada. Se você pudesse dar um conselho para o Alan lá de 2021, qual seria esse conselho? Primeira coisa, vai atrás de conhecimento. Se você tem um conhecimento e você pode pegar um dinheiro para investir sabendo que vai ter um retorno, eu acho legal. Mas assim, conhecimento que eu digo básico, fazer um capital para você mesmo com o seu próprio trabalho, não gastar com bobeira, porque médico gasta muito com bobeira. Vou usar muito esse exemplo e eu escuto muitos médicos falando, vou me formar, vou trabalhar, vou comprar uma BMW. Sim. Sei lá, quem gosta de caminhonete, vou comprar uma caminhonete. Na época eu fiz isso. O padrão de vida ele acaba sendo alto, né? E aquele valor que é alto, também considerado de recebimento, acaba se tornando pequeno diante do padrão Total. que a pessoa constrói. Né? E aí a ideia era essa, quero ter minha vida, pensava em morar só num apartamento e trabalhar. Só que às vezes vai causando algum transtorno, algum giro que você começa a ficar desconfortável. E aí isso foi o ponto inicial aí. Mas o padrão de vida do médico, quando a gente vê assim no geral, quero ter uma boa vida. E aí gasta. Às vezes as pessoas têm percepção, vai no shopping, e aí, vou naquele shopping melhor. Vai lá,
gasta horrores. Ah, eu vou comprar um carro legal, igual eu falei da BMW, né? Esquece que tem coisas mais importantes, né? Que às vezes é coisas fúteis, muito fúteis. Sim. Que pode ser adquiridas, mas desde que haja uma saúde financeira para isso, né? Que não Total. comprometa todo o projeto. É, a gente fala muito de médico aqui, né? Porque a Zumes, ela cuida de finanças de clínicas médicas, o próprio Dr. Wala fala muito para médico, mas, como você falou, é uma realidade da maioria dos brasileiros. Independente se ganha 2 mil, 5, 10 mil reais, eu acho que a mentalidade do brasileiro é essa. É sempre consumir mais do que ganha. Nós somos um país consumista, que falta muito ainda em educação e inteligência financeira. E se a pessoa física ela é assim, né, se o CPF ele tem esse padrão de consumo, quando a gente decide empreender, abrir uma empresa, se repete. Né? Então, o CNPJ acaba sendo um reflexo do CPF, da pessoa física. No seu caso foi diferente? Ou replicou no CNPJ como era também em relação à pessoa física? Não, acho que pelo contrário. Eu sempre zelei muito, falava assim, meu nome não pode ficar sujo. E ficava angustiado. Isso foi um dos padrões que eu falei assim, eu sempre vou ter um nome limpo. Mas só que assim, o ter o nome limpo não significa que você não pode sujar ele em algum momento. E às vezes você suja até por não conseguir mesmo. Porque assim, um investimento no começo nunca vai trazer um retorno. Aquilo que você espera não é a realidade. Sim. Às vezes, o que você está pensando assim, eu vou ganhar tantos mil fazendo isso, fazendo aquilo, não é a realidade. Então, nesse momento, quando você começa a lidar com a realidade que não é aquela que você sonha, aí você começa a ter frustrações e as dívidas vêm. Isso é fato. Então, eu, pensando num sentido geral, é muito difícil você pensar só num CPF limpo, aí às vezes não conseguir sujar para segurar o CNPJ. É muito difícil. Tem pessoas que acabam, né, contraindo mais dívidas, e aí acaba que a famosa bola de neve ela aumenta. Né? Total. Mas tem uma coisa que é engraçada, e eu escuto muito em mentoria, nos videozinhos que aparecem na internet, que é assim, parou de novo. Vai, só seguir. Que aparece nos vídeos é o quê? A faculdade não ensina. E realmente, a faculdade ela ensina você a ser técnico. E acabou. Agora, mas só que a partir do momento que você ganha seu primeiro salário, você tem que ter uma outra visão. E isso normalmente ninguém tem. Mas que visão é essa? É a visão de você poder administrar seu dinheiro. Sim. E lamento, assim, eu me formei muito cedo. Eu entrei na faculdade com 18, saí com 24. Não sabia nem que, quando eu recebi meu primeiro salário, não sabia nem o que fazer direito. Claro que a gente sempre pensava, vou pagar as dívidazinhas, que não era dívidas na época, mas é sempre assim. Aí depois você fala assim, caramba, eu tenho esse dinheiro, mas não sei o que fazer, porque não tem conhecimento. E aí o brasileiro falta nisso, de aprender, ter conhecimento sobre o dinheiro que tem. Sim. É isso. Isso é fato. Tá, 2021 abriu a primeira clínica. Foi. No sufoco. No sufoco. Sempre. Quando que veio a segunda clínica, ou como que foi esse processo aí de iniciar o negócio, sair dos plantões, foi de imediato já essa transição, abri a clínica, agora eu não faço mais plantão, agora é só 100% na clínica. Como que foi essa primeira transição aí na tua vida? Foi assim, a ideia surgiu, consegui, montei a primeira clínica, só que não tinha um fluxo de paciente, e aí o que eu fazia? Durante o dia eu trabalhava na clínica, e aí à noite eu ia dar meus plantão, porque eu tinha que manter meu padrão. Só que eu fui esgotando, né? E automaticamente a clínica não se pagava. E aí eu tirava muito dinheiro dos meus plantões para poder pagar as contas da clínica. Sim. Só que aí eu tinha que manter uma vida alto padrão, tinha que manter os gastos da clínica, que não era barato. Você manter uma estrutura de uma clínica hoje é super caro, pensando em funcionário, pensando em toda a estrutura. E aí começou a girar a bola de neve, que era o que a gente estava falando. Começou a entrar em dívida, e chegou um ponto que as dívidas eram tanto que quando eu vi eu já estava num período até ansioso. Eu falei, meu Deus, como eu vou pagar? Isso foi no ano de 2022 inteiro, né? Esperando que
mas eu não tinha noção que eu tinha que correr atrás de algumas coisas também para investir. Até que uma vez eu escutei um outro empresário e falou assim, você só vai começar a crescer quando você se dedicar para a sua clínica. E aí isso aí foi a virada de chave, que eu falei, caramba, é verdade, não adianta eu estar trabalhando só em plantões e automaticamente eu durante o dia vinha cansado até para atender os pacientes. E não dava atenção total, deixava de mão de terceiros. Sempre assim, deixa ali, ela vai resolver. Só que aí aquela frase que o pessoal sempre fala, o olho do dono engorda. Engorda, né? É que o olho do dono cuida. Sim. E aí a partir do momento que ele começa a cuidar, ele começa a reorganizar e ele vê. Mas só que aí nesse período eu já estava totalmente endividado. Quanto de dívida em dinheiro? 2 milhões de reais. Putz, isso para alguém que não tinha nenhum centavo antes de sair da faculdade, depois eu adquiri uma dívida muito grande. E a ideia de abrir a empresa era diferente, era ganhar dinheiro, né? Era ganhar dinheiro. Era ter tranquilidade, ter tempo livre. E aí o bônus que veio foi uma dívida de 2 milhões. Dívida de 2 milhões, engordei horrores. A gente ainda é gordinho, brinca, né? Mas cheguei a quase 130 quilos. Não dormia à noite, insônia, nervoso. Às vezes chegava em casa, a esposa não entendia porque estava tanto nervoso, mas era porque eu não tinha todo esse... Até que quase explodiu, estava ficando doente. Sim. Trabalhando muito e não ganhava dinheiro. Isso foi 22. 22. Eu acho que está chegando na fase onde a Zoomies ela começa a chegar no cenário, né? Uhum. Que foi em 2023. Foi, abril de exatamente. 2023. Exatamente. Como que estava, né, como que você estava nessa fase e o que a Zoomies, ela, naquele momento, não hoje, porque hoje a gente já está numa trajetória de 2 anos, sim, né? Sim. Já passamos por muita coisa, mas naquele momento, o que a Zoomies, ela representou para o Dr. Waller? Caramba, na hora que o Wellington chegou e a gente... Foi o Lauro lá. Isso, né? o Lauro. Na verdade, o Lauro que me apresentou você. E o Lauro daquele jeito engraçado dele, mas ele muito acolhedor. Não, fica tranquilo, a gente vai resolver. Vamos ter uma reunião e tal. Vamos, Lauro. Quando tinha contado a história para ele, nós temos a solução daquele jeito dele, né? Amo muito o Lauro, Deus abençoe a vida dele. Mas aí ele me apresentou as Zoomies, né, no geral. E aí, na época, é a frase que eu sempre falo, e você tinha me dito, se acalma, você vai pagar, não se preocupa, tudo no seu tempo, né? Eu acho que as palavras não foi tão assim, mas você me acalmou naquele sentido. Eu lembro qual foi a palavra, foi fica tranquilo. Fica tranquilo, exatamente. Porque depois você falou para mim, Wellington, depois daquele dia que a gente conversou, eu consegui dormir. Porque você falou, fica tranquilo. Exatamente. Interessante que naquele dia, eu lembro muito daquele dia, porque foi um dia muito cansativo para mim e para o Lauro. A gente estava em um outro cliente, a gente andou a Grande São Paulo inteiro visitando as lojas do cliente. E na volta, a gente estava voltando do ABC. Foi pauleira. E aí ele disse, vamos em Osasco, vamos lá na clínica, vamos conhecer o Dr. Waller e tal. Então assim, é caminho de casa, vamos passar lá. Mas se fosse para fazer uma avaliação do dia, não era para ter passado. Pelo cansaço. Foi Deus. E a prova é que foi bem rápido, né? A gente conversou rapidamente ali, depois que nós agendamos a primeira reunião. Mudou alguma coisa de lá para cá? Muito. Hoje eu sou um cara feliz, durmo em casa, tenho final de semana em casa, cuido das minhas filhas. Assim, hoje eu posso dizer que eu sou um pai presente. Então, foi assim, em cima de muita guerra aí, mas... o que eu falo, o Wellington, a pessoa do Wellington que veio nas Zoomies junto com o Lauro na época, eles me deram um norte. E aí eu entendi que você abrir uma clínica não é só abrir, você tem que ter uma estrutura, uma base. Que base? Você tem que ter um bom financeiro, você tem que ter uma boa contabilidade, você tem que ter uma estrutura básica dentro da clínica, que às vezes eu ficava doido. Eu falava assim, o Wellington chegava para mim, você tem que contratar mais um. Eu falei, outro? Como que eu vou contratar? A gente não está pagando nada direito. E entender que essa estrutura foi abrindo as portas para a gente corrigir muitas coisas. E também corte de coisas que a gente era desnecessário. Poxa, tem que cortar aqui. Eu morria com isso. Foram muitas mudanças, né? Demissões de pessoas, mudanças de prestador de serviço, contabilidade, enfim, foi muita coisa.
mas cada mudança que a gente fez foi necessário para sair da situação. Total. Né? E o que eu falo muito assim quando eu converso com outros empresários ou com colegas consultores é: Dr. Wallace só conseguiu passar por isso, ter êxito, porque ele estufou o peito e assumiu a responsabilidade. Foi. Esse é o ponto que muitos empresários não querem fazer. É assumir essa responsabilidade, ir lá e fazer o que tem que ser feito. Foi. Entende? Então, demitir. Você lembra da sua primeira demissão? Lembro, quase caí duro. Então, assim, foi tudo muito difícil no início do processo. Sim. O primeiro ano foi extremamente difícil para todo mundo, mas você foi lá e fez. Foi, né? foi. Então, tem muito do mérito de Deus, e eu quero entrar agora nesse assunto, das homens também, mas principalmente de vocês. Sim. Porque vocês não baixaram guarda, pelo contrário, vocês foram lá e fizeram o que tem que ser feito. Ainda que doesse, ainda que fosse difícil, aprender a ser empresário. E aí, entrando nesse tema agora de Deus, quando você abriu a clínica, lá em 2021, você ainda não era cristão. Não, nem sabia o que era Deus, eu acho que sei lá. Não, eu fui criado numa religião católica, né, e cristã, né, só que totalmente afastado e não sabia o que era o papel de Jesus na minha vida, né. Até que, justo foi uma transição, acho que se vocês entrarem em abril, Sim. eu tinha aceitado Jesus em janeiro. 3 meses ali. 3 meses. E eu estava naquela transição de conhecer, saber. E outra, a maioria dos médicos tem um problema, ego. Então, naquela ego é inflamado. Então, o primeiro ano foi muito difícil por causa do meu ego. Ah, mas como que aquele carinha lá, ele vem falar dos números da minha clínica, sendo que ele não sabe o dia a dia, Sim. né? Ou como que ele tem que falar que eu tenho que fazer isso se eu estou falando que aqui é melhor? Então, o ego, ele foi destruído. Mas como eu consegui destruir? Na base da oração, na base da palavra de Deus. E eu recebi uma palavra que, assim, você vai se humilhar, mas num bom sentido de você vai quebrar o seu vaso para ser reconstruído. Sim. E aí, o que eu entendi na época? Entendi nada. Mas eu entendi que, posteriormente, era eu ter me conectar muito mais com Deus, com Jesus Cristo, que é o nosso caminho. Sim. Então, a religiosidade que o pessoal fala, não, para mim foi a espiritualidade. É realmente ter aquele encontro com Jesus. Então, a partir daí eu falei assim, não. Porque assim, o que é legal de você estar com Jesus a dificuldade vem, mas você sempre vai estar em paz. Sim, isso sempre, é importante. Sempre. Você acredita que se não fosse a crise financeira que entrou na empresa, se o cenário tivesse sido outro, ou seja, abriu a clínica em 2021, teve muito sucesso, ganhou muito dinheiro, você acredita que teria tido um encontro com Cristo? Eu acho que A direção da sua vida teria ido para isso? Nem um pouco. Eu acho que Jesus, ele tem o caminho de tudo. E até o caminho de você encontrar pessoas que são boas para te ajudar. Sim. E aí foi o que aconteceu. Eu encontrar você, o Lauro, foram pessoas que me ajudaram nesse sentido. Então eu digo assim, eu sempre falo isso muito para você, que foram anjos que caíram na minha vida. E aí a partir daí que eu entendi o que é ter uma comunhão com Deus, ter comunhão com as pessoas, gostar das pessoas de verdade, né? E normalmente o que eu vejo o ego da gente é muito orgulho. Sim. E aí o orgulho faz com que a gente caia. Sim. Você já ouviu essa frase, né? Seu orgulho vai te derrubar. Eu acho que até um versículo lá em Provérbios é que o orgulho ele precede a queda. Total. Então a pessoa que se deixa se elevar pelo orgulho, ela acaba assim caindo. E é bíblico isso. Então, aquela história, há males que vêm para o bem, Total. então foi um mal que veio para um grande bem. É igual o pessoal fala, foi um deserto e uma forja necessária. Sim. E até então o Dr. Alan não sabia ser empresário, não sabia o que era nada. Então foi como você falou, e assim, eu apanhei. Se falasse assim, foi tranquilo, foi nada, caramba, precisava, vai lá e demite. Eu peguei muito pesado. Pegou, que tinha dia que eu ia chorando pra casa. Mas o chorando que eu ia era muitas vezes pensativo. Poxa, ele tem razão. Ele tá me corrigindo. Você precisa de ser corrigido. Vai lá e demite. Às vezes não é porque a pessoa era ruim, mas era porque ela não estava sendo produtiva para a clínica. Sim. E entender isso hoje é muito difícil.
Hoje a gente tem muitos mentores aí que falam isso. Se não está sendo legal, vai lá e emite. Não é que é uma má pessoa, não é isso. Mas é porque não está sendo importante para sua clínica ou para o seu negócio naquele momento. E acredito que todo mundo tem um lugar ideal onde ele vai se encontrar para trabalhar, vai ser feliz, vai ser extremamente produtivo. Total. Né? Então, não é porque a gente demite ou desliga uma pessoa de uma tarefa, de uma função na empresa, que ela não é uma boa profissional. Né? Naquele momento, ela não se achou, não se encontrou ainda. Né? Então, sobre demissão é isso. Né? Então, acreditar que ela em algum momento vai encontrar um lugar ideal, vai fazer aquilo que ela ama fazer, vai estar feliz, e é isso que eu acredito. Ontem a gente estava na palestra do Flávio Augusto, e ele falou algo interessante, né? Sobre fé, que Deus ele é o sócio, que ele opera no impossível, e nós, né, a segunda parte dessa sociedade, entre o homem e Deus, nós operamos no possível. O que é que ele quis dizer? Não adianta eu simplesmente orar, né, ter fé ali e não agir. Total. Então a fé ela sempre vem com o agir. Você acredita que no início faltou fé? Você até teve as boas intenções de agir, de fazer o negócio dar certo, mas faltou fé? Ou faltou apenas o conhecimento técnico em outras áreas? A gente não pode ser mentiroso. Faltou fé em alguns momentos. A gente falava assim, meu Deus, a gente ora, né? Que a gente quer a resposta imediata. Sim. Aí, cadê? O que não está acontecendo? E aí a gente duvida de Deus às vezes. Mas aí se arrepende rápido e fala, não, vamos. E conhecimento técnico foi, assim, acho que foi o declive da minha carreira. Para eu ter decaído foi falta de conhecimento técnico. E aí, posteriormente, eu fui atrás. Assim, a base de puxão de orelha. Porque assim, você se vê numa missão impossível. Sim. Literalmente. Eu falo assim, para quem adquiriu uma dívida assim, fala assim, nunca que eu vou pagar isso. Mas nunca. Você conhece alguém que já estava devendo 2 milhões? Nunca. Alguém que passou por esse valor de dívida? É muito dinheiro. É muito dinheiro. E eu ainda escutava assim, quem fez uma dívida de 2 milhões tem que consegue pagar. Consegue produzir 2 milhões, né? Consegue. E aí eu falei, mas como? Não é possível. Como que eu entrei nessa dívida? E aí vinha essas respostas. E muitas vezes era no meu quarto orando, joelho no chão, chorava. A gente não pode ser mentiroso a esse ponto. A gente entrava, eu não sei como eu não entrei num estado depressivo, porque era para ter entrado. Sim. Acho que, e aí é onde eu falo que Jesus estava na frente do caminho, porque ele que não deixou. Sim. Ao mesmo tempo que a gente luta, ele sempre vinha com aquela dose de esperança. Vamos lá que você ainda tem força para ir. Sim. O interessante dessa jornada da gente com Deus é que por mais que a gente esteja rodeado de pessoas, elas nunca vão saber na profundidade como que a gente está. É verdade. Certo? Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele sabe exatamente como a gente está. Então ele vai usar uma pessoa, ele mesmo, o Espírito Santo mesmo vai nos consolar, vai nos trazer um ânimo, paz que a gente precisa. Então é o que você falou. Quando a gente está com Deus, a paz ela habita. Muito. A paz ela reina. Nessa jornada, como que estava a família? Como que estava a filha? Porque a Lelê nasceu ano passado. Foi. Né? Então basicamente era a Belinha que estava nesse processo com vocês, né? Então, como que estava a esposa, a filha nesse processo? Como que estava essa parte de família de vocês? Aí eu tenho que voltar um pouquinho mais lá atrás, que foi assim. Eu tive a ideia da clínica, mas não comuniquei minha esposa. Sério? Só fez? Só fiz. Então, acho que aí foi o primeiro passo errado de tudo. Porque quando a gente é casado, a gente tem que estar em união. E aí eu fui colhendo todos os frutos negativos disso. Então, a gente estava frágil, no nosso casamento, endividado, e às vezes em vez de eu estar pensando na minha família, eu estava pensando na dívida. Sim. Então a gente é um pouco relapso nessa situação, e aí às vezes não parava em casa e não cuidava da Belinha, então estava totalmente fragilizado, sofrendo horrores, porque às vezes eu queria estar em casa. O motivo maior da clínica era estar em casa. Sim. Mas a família estava fragilizada. Até que, assim, sentar no colo de Deus e falar assim, meu Deus, me ajuda. E aí o momento foi que também, em alguns momentos, graças a Deus, minha esposa foi guerreira ali, segurou as petecas.
E ela falou assim, tá aqui, eu não sei como te ajudar, mas eu vou estar orando por você. Vai em frente que a gente tá aqui segurando as petecas. Isso é importante. Passamos dificuldade, passamos. E é engraçado isso, quando a gente fala, vocês passaram dificuldade, mas como? Passamos. A gente tinha 2 carros na garagem, eu vendi um, né? Não me envergonho de falar, comprei uma motinha, ando nela até hoje, adoro andar de moto. Fiquei com um carro, fui eliminando um monte de gastos desnecessários, mas, isso foi retrocedor? Não, pelo contrário, isso foi bênção na minha vida, e ter orgulho de falar isso é muito Fez bom. o dever de casa, né? Fiz, mas só que assim, a minha família sentiu, e acho que a maior dor de um pai às vezes, é você chegar, ter que manter o seu negócio e às vezes não poder dar para sua família. Isso e aconteceu. Eu acho que isso não deixaria acontecer mais hoje. Ou seja, eu pago o salário dos funcionários e acabo que eu não tenho o básico essencial em casa, né? Exato, e que aconteceu muitas vezes. E esse era um dos motivos de choro. Meu Deus, eu deixo lá tudo certinho, mas eu não tenho dentro de casa. Que sentido é eu ter um negócio desse? Sim. E aí, isso é onde machucava a ferida, né? Isso que latejava sempre. Mas Deus vai curando e vai forjando, como eu sempre falo. Hoje, você acredita que está mais preparado para essa nova fase também que está entrando, de ser mentor de médicos? Toda essa tua trajetória forjou realmente você para esse novo momento? Eu vou fazer igual eu escutei. Para quem adquiriu 2 milhões de dívida e conseguir pagar, eu consigo ensinar alguma coisa aí, não consigo? E de uma agora são 2 clínicas. 2, hoje são 2. Por que 2? Primeiro que eu recebi... O serviço é diferente? O que muda de uma para outra? Primeiro, quando eu entrei, a primeira clínica ela era só de psiquiatria e psicologia, né? Então, como era mais da minha área, era uma clínica com esse formato. Só que aí eu era muito limitado, somente as consultas. E eu ainda tenho ela hoje, né? E tenho mais médicos trabalhando para mim. Acho que hoje deve estar chegando de médico a uns 6, 7 médicos que trabalham nela. E a segunda veio porque eu queria fechar a primeira. Eu falei assim, vou fechar. Não está me dando lucro. E agora? O que eu faço? Na época, né? Não tinha médico, só era eu que trabalhava. Vou fechar. Só que foi acontecendo as coisas e eu fui melhorando. Aí nesse ponto, eu falei assim, tá indo melhorando, eu preciso ficar mais no particular. E eu comecei a cuidar mais da minha carreira no sentido, eu sou um bom médico, eu trato meus pacientes, e na época eu atendia convênio, né? Sim. Convênio destruía a gente, paga muito pouco, e aí você tem que trabalhar por quantidade, não por qualidade. E nunca foi minha ideia de trabalhar por quantidade. Claro que você quer ganhar bem pelo seu serviço, sim, mas você também tem que dar uma qualidade boa. E aí a ideia da segunda clínica veio a base de oração, né? Que assim, a gente precisa e vamos expandir, mas como? E a expansão ainda foi uma micro expansão, né? Sim. Porque na época eu tinha construído 8 salas, para 8 médicos estar trabalhando, fora a recepção. Eu tive que dividir no meio e falar, uma clínica vai para um lado e a outra clínica vai começar. E engraçado que eu tenho até uma foto que eu botei minha esposa para atender, porque ela é da área da dermatologia, que cuida da carcaça, eu brinco. E ela estava numa mesinha pequenininha, simples, uma maca super simples. E aí hoje a gente olha o consultório dela, é totalmente diferente. Mas foi a partir daí, eu falei assim, minha esposa precisa trabalhar, ela também trabalhava em plantão. Eu falei, eu preciso tirar ela dessa vida também. Não é só eu trabalhar na clínica. E a ideia foi essa. Então foi na base de oração, e a gente foi montando. Às vezes, tu precisa montar outra clínica aqui. E aí, como a gente faz? Foi pegando mais conselhos, fazendo estruturado. Sim. Até que saiu. E aí foi a clínica BN, né? Eu falo, mas o que é BN, né? O pessoal fala, nosso sobrenome, o sobrenome da minha esposa e da... Foi criativo. Na verdade, eu queria deixar americanizado. Eu falei assim, BN Clinic. Eu falei assim, é legal, BN, né? E o Clinic. Só que quando a gente ia falar BN Clinic, as pessoas não entendiam o que era BN Clinic. Meu Deus, aí eu falei, vamos fazer uma coisa? Vamos trazer para o português. Clínica BN. E pegou. Pô, hoje é a nossa queridinha lá. E aí é onde eu venho. Aí hoje eu tenho nutrólogo, tenho nutricionista, tenho eu que fico na área da psiquiatria, minha esposa na dermato.
A gente montou uma equipe legal. E aí, porque muitas vezes eu preciso passar para uma outra especialidade que não é a minha. Sim. Às vezes eu atendo o paciente que ele está se queixando lá de autoestima. E às vezes é só porque ele está um pouquinho gordinho. Ó, você vai passar com a nutróloga da clínica que ela vai te dar todo o suporte. E eu sei que o meu médico que está lá foi escolhido a dedo, que graças a Deus hoje é a doutora Tereza, ela vai cuidar muito bem. Então até para entrar na clínica BN não é qualquer médico que entra, é escolhido a dedo. Sim. Nesse sentido. O mesmo tratamento que a Nuri dá, os nossos médicos têm que dar. Então a gente sempre buscou excelência. Porque é fácil você montar e colocar qualquer médico e automaticamente o médico não supriu o que você espera. O paciente que sai frustrado. E aí isso foi aprendendo. E uma coisa que eu aprendi a gente tem que aprender a servir. A profissão medicina, ser médico, é servir. Sim. E isso, de alguns meses para cá, vem martelando muito na minha cabeça, o servir. Então, quando você aprende realmente a servir, você tem o fruto, né? O fruto é você ser reconhecido, o fruto é a clínica tá cheia, né? Esperando aquele atendimento que as pessoas vêm. Hoje é isso. Isso é importante. Quando a gente fala de clínica de especialidades, que é o caso de vocês hoje, tudo começou na saúde mental. Foi. Né? No cuidado com a saúde mental. Como que os pacientes eles têm recebido esse cuidado diferente, integrado, que passa a ser agora um cuidado integrativo, né? Sim. Como que os pacientes têm recebido isso? Na verdade, eu acho que eles até gostam, né? Porque eles falam, a primeira queixa é que eles falam, poxa, eu tenho que ir em outra clínica, às vezes quando mando para uma outra especialidade. E aí quando a gente disponibiliza toda a cartela de médico, de especialistas que tem lá, até o laboratório, poxa, eu vou fazer tudo aqui. Sim. Então, eu evito deslocamento, porque aqui em São Paulo a gente sabe que é terrível. Sim. Já gera uma confiança, porque o paciente total, já está na clínica, né? Já está ali. Às vezes, se o outro médico está no mesmo dia, se tiver uma agenda, a gente já encaixa. Tenta fazer essa disponibilidade. Então, ele já sai ali resolvido metade do problema dele. Sim. E cuidando da saúde em geral, que Ótimo. É fato. Isso é bom, isso é bom. Mas vamos lá, 2 milhões de dívida. Muito dinheiro, eu sempre falo. 2 milhões de dívida. Como começou esse processo de endividamento? Onde que deu errado o plano? Porque quando você decidiu abrir lá em 2021, aparentemente, e isso acontece muito com o empreendedor, né? Quando a gente cria um negócio na mente, é perfeito. Sim, a gente total. nunca imagina que vai dar errado. Em que momento que esse planejamento, esse plano começou a dar errado e começou a aparecer as dívidas e você percebeu, poxa, tá fora do controle? Teve um momento específico assim que você teve esse discernimento? Acho que foi o momento assim, foi um pouquinho antes de vocês terem chegado. As UMES ter chegado, eu já estava nesse desespero, né? Mas o que aconteceu? Eu montei a clínica, peguei o capital, que eu achava que era muito dinheiro, e na época o valor era 200 mil reais. Fui lá no banco e me dá 200 mil reais. E aí, montar a clínica já foi quase o dinheiro inteiro. Eu não sabia que eu tinha que ter um caixa reserva, eu não sabia que tinha que ter um caixa de pelo menos 3 meses aí. E só foi, né? Falei, vou começar a atender. O problema é que quando eu cheguei lá, eu não era conhecido, era em Osasco, né? Ou seja, não choveu dinheiro. Não choveu. Não choveu atendimento. Aí, eu não sabia que eu tinha que fazer marketing, aí eu comecei a fazer vídeos no Instagram. E aí, o vídeo assim saía, engasgava, ou tinha medo para falar. E isso é um processo de todo médico. Acho que eu tenho alguns colegas que hoje estão se colocando mais nessa vida de internet e eles têm medo. Mas é normal, e eu passei por isso. Sim. E aí tinha que fazer tudo isso e não sabia. E aí eu comecei cobrando minha consulta R$150. 150. Menos que às vezes uma outra consulta de outro médico. No mínimo aí é 250, uma consulta mais barata. Falei assim, eu preciso ser conhecido. Como que eu vou fazer isso? Consulta barata. Aí eu ainda tinha aquela cabeça, quantidade. Só que você faz, vamos lá, para vocês entenderem em números. Eu atendia R$150, atendia questão de 20 pessoas, 25 pessoas a R$150, para chegar no final do mês eu ter juntado R$30 mil, só que só de gasto da clínica eu tinha 70 mil. Aí olha a conta o tanto. nunca fechava. Nunca fechava. Imagina, era muito dinheiro. Sim. Então aí imagina todo mês eu tendo um déficit aí de 40, 50 mil reais. Era muito.
Só aí a gente pensava, vou aumentar a consulta, mas se eu aumentar eu perco meus pacientes. Aí eu falo que era uma mentalidade pequena. Poxa, mas se eu aumentar eu vou perder paciente, não posso. E aí ficava muito tempo naquela, né? E aí, claro que eu fui aumentando a consulta, depois foi melhorando. Teve a fase que eu também só estava no convênio, então o convênio demora 2 meses para te pagar. Sim. E aí não pagava menos do que eu recebia, os R$ 150. Sim. Aí era terrível. Quando a gente fala de mentalidade, né? Vou aumentar de 150 para 200, para 250, é um choque de mentalidade. Total. O que você poderia falar para os empresários que nos assistem sobre a importância de desenvolver a mentalidade? Porque uma coisa é o conhecimento técnico sobre negócios, né? Aprender sobre finanças, contabilidade, jurídico, enfim, isso é uma coisa técnica, um conteúdo técnico. Mas que tão importante quanto isso é a parte emocional. Sim. O que você pode falar para quem nos assiste, para quem não está pensando em começar a empreender, ou seja, deixar a carreira de apenas médico plantonista para médico empresário, sobre a inteligência emocional? Olhando para minha trajetória, a primeira coisa, você tem que ser forte. Não no sentido de, vou lá, faço, mas forte no sentido, eu estou preparado para isso? Estou preparado, tá sentindo, tem esse sentimento? Legal. Se organiza, detalhe, é uma organização e assim, não é você montar rios de dinheiro. Às vezes uma mini organização com orientações de outros profissionais, que é aí que tá, o médico nunca pede ajuda, sim, mas você vai precisar de um bom contador, você vai precisar de um bom financeiro. É o básico do básico. Contratar boas pessoas. Mas o que é contratar boas pessoas? É pessoas que vão trabalhar em prol e vão estar vestindo a camisa com você, sim, ali. E isso seria isso, assim, mas ainda a gente está na parte técnica. Como que você muda a mentalidade? Falando, eu sou merecedor. A partir do momento que você fala, eu sou merecedor, eu não tenho nenhum problema com isso, às vezes você vai muito longe. Então, a mentalidade eu sou merecedor. Acabou. Porque se você não tem essa mentalidade, eu digo por mim, porque muitos anos da minha vida eu não fui merecedor. Muitos anos eu achava que ganhar 30, 40 mil reais era muito dinheiro e era suficiente. Mas eu tinha aquela mentalidade, poxa, mas eu não posso comprar uma camisa legal pra mim. Não a mais cara, não é isso. Mas eu não posso comprar aquele carro. E às vezes a coisa é simples. Mas é porque eu tinha aquela mente limitante. Então, o que é? Eu não era merecedor. Sim. Então, tá aí, gente. Ponto de virada. Quando que você percebeu assim, poxa, esse foi o ápice, estou endividado. Quando que você teve essa chave de procurar ajuda? Tá. Eu tava no meu desespero e aí eu tinha na época eu tinha 2 funcionárias, né? E aí eu precisava de ajuda e eu falava assim, eu preciso escalonar, eu preciso saber o que eu pago, o que eu não pago. Coisa simples, era planilha. E nunca chegava essa resposta. Assim, eu pedia numa segunda, era sexta-feira e não tinha. Sim. E eu lá trabalhando, atendendo. Só que aí um dia, Helena falou, preciso disso porque eu tô vendo um terceirizado, falei assim na época, e eles estão me pedindo. Sim. Aí quando eu trouxe todos os números, que aí foi posto realmente numa planilha, que eu olhei lá tudo vermelho, que meu Deus. E quando a gente olha e depara com todos os números e fala assim, meu Deus, isso é muito dinheiro na época, como que eu cheguei nessa... Porque você não tem noção, você não vai colocando uma planilha, e aí que tá, o médico ele não se preocupa, né? Por isso que eu falo, se você não se preocupa nem em colocar os números numa planilha, como que você vai saber o que você estava devendo? Eu não sabia, era simples assim. Quando eu parei e olhei, eu falei, caí de costa. Tô lascado, a palavra era essa, tô lascado. Pra onde que eu vou? Aí sim, nesse momento foi a chavinha. E aí foi onde eu estava precisando de ajuda. Precisava de ajuda. E uma das conversas com o Lauro foi isso. Eu estava tão desesperado através de ajuda que eu falei, eu conheci ele num GC. Olha como que é Deus. Eu fui num GC porque minha esposa falou, nós temos que estar com mais comunhão com Deus. E aí ele falou, não, eu trabalho com isso, a gente nessa parte de estruturação, de consultoria. Isso. E aí que legal, cara, você vai me ajudar. Então,
o start foi aí. Então, por isso que eu falo, Deus agiu até nesse momento. Eu precisei ir para um GC, estar em comunhão com gente, para eu conhecer o Lauro, para eu ter chegado nas UMES. Sim. E se eu não tivesse tido isso, esse processo, se eu não tivesse em Deus, eu não tinha acontecido. Eu já teria fechado as clínicas. Sim. Total. Muitas vezes o empresário, ele se isola. Né? Total. E principalmente quando a gente fala de dívidas, na maioria das vezes a pessoa acha que só eu estou endividado e ninguém mais está endividado. Então eu não compartilho a minha realidade financeira por achar que as pessoas estão bem e que eu serei julgado, né, por a minha situação. E que na prática, né, 80% aí das pessoas físicas no Brasil estão endividadas e boa parte das empresas também, muitas estão endividadas. E se o empresário muitas vezes ele compartilhasse, ele procurasse ajuda, a realidade seria outra. Né? Total. Aqui nas UMES a gente atende muito cliente endividado, tem muitas clínicas, empresas de outros segmentos também endividados, e é um dos pontos que a gente mais atua em endividamento. Né? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, é o que a gente tem um know-how bem consolidado em relação à dívida. Mas para isso a pessoa ela precisa se abrir. Né? Precisa estar com outras pessoas, compartilhar, que foi o que aconteceu com você. Você compartilhou, preciso de ajuda. Né? Lá com o Lauro, e aí todo o processo começou ali. Né? Pessoas conversando com pessoas para começar esse processo. Quais mudanças de comportamento você precisou fazer? Ou seja, encontrei o Lauro, encontrei as UMES, começamos o nosso processo. Tá, mas ninguém faz mágica. Não. Quais mudanças de comportamento o Dr. Wala, o empresário Wala, precisou tomar para que a situação ela também começasse a ter um novo direcionamento? Eu acho que uma delas foi corte de gasto, no geral. Vamos cortar o que não é necessário. Às vezes a gente queria ter aquela clínica bonita, mas não podia ter aquela clínica excepcional. E aí vem corte de gasto. Não pode gastar nisso, vamos gastar com isso, o que é necessário para os pacientes. Aí você corta. Que dentro da sua casa você está gastando a mais, vamos cortar. E aí isso foi drástico. E outra, entender que o Dr. Wala antigamente era gastão. Gastava muito, coisa desnecessária, coisas fúteis, né? Que às vezes quando você adquire, você fala, não traz felicidade. E não trazer felicidade, você compra de tudo. Hoje em dia você consegue ter um cartão de crédito. Sim. Mas aquela coisa que você comprou te trouxe felicidade? E aí você entender isso que não te traz felicidade, o gasto, a compra, isso te quebra na metade, né? Sim. E aí é onde você começa a procurar, mas o que é realmente a felicidade? E aí você volta para as coisas simples. Felicidade é você ter uma família, você ter uma esposa, saúde, tá com paz, suas filhas bem. Então, poxa, isso é felicidade. Você poder sair num domingo e você vai no parquinho comer um cachorro quente. Isso é felicidade. Sim. Não, felicidade é eu andar no iate. Desculpa, hoje para mim já não é mais. Isso. Então, o mudar a mentalidade parar de gastar, ter contido todos os gastos que eu fiz, desnecessário, mas ter começado a dar valor para detalhes na vida. Sim. Que detalhes? Quem está próximo de ti, sua família, a sua vida no geral, né? Tem dois pontos que eu queria trazer na conversa agora, que eu coloquei no livro. Uma é sobre dívidas. Sim. Lá no meu livro, né, para quem não sabe, eu tenho um livro que é Eu Controlo Meu Dinheiro e Você, uma boa provocação. Se você não leu, eu recomendo a leitura. É bom. E aí no livro eu falo que as dívidas, elas hoje são a prisão moderna que o diabo usa para nos aprisionar. Total. Ou seja, eu não preciso ter situações ou ter espíritos ali dominando minha vida. As dívidas elas já se encarregam disso. Total. Porque a pessoa ela não tem paz, não dorme, não se relaciona com Deus, não se relaciona com a família por causa das dívidas. Né? Então, é uma prisão moderna. E o segundo, que aí é a tua área, que é a oniomania, né? O gastador compulsivo. Total. Né? O que você, de forma bem breve, pode trazer para a gente sobre isso? E na segunda edição, estou preparando a segunda edição, já convidei você para trazer falando sobre isso, né? A oniomania. O que é que você consegue trazer para a gente sobre isso hoje? Porque muita gente que está nos assistindo talvez tenha esse desvio, né? Um desvio, né? E não sabe. Sim. Mas por que eu gasto? Por que eu compro tanto? E talvez seja um desvio ali
Sim. que no caso a oniomania, né? Primeiro, você precisa investigar e entender, por que que você gasta muito. E aí, normalmente, a gente como médico, a gente vai tentar entender se é algum trauma de família, Sim. alguma coisa, uma escassez que teve na vida, ou se realmente é um transtorno. Normalmente, esse transtorno de compulsão de compra, ele está interligado a uma busca de dopamina imensa. Então, e hoje, a busca de dopamina está em todos os lugares, não só na compra. Sim. Mas, normalmente, essa busca insensata, porque a dopamina é o famoso hormônio do prazer, é o que vai te deixar aquele prazer imenso naquele momento. Sim. Porém, é cansativo você estar vivendo em busca de dopamina. E aí, normalmente, as pessoas elas começam a decair e ter uma piora até entrar em quadros depressivos por falta de não conseguir produzir a dopamina suficiente. Então, traduzindo, falta de dopamina. Mas por que que eu estou em busca dessa dopamina? Aí, às vezes, também tem que ver a questão cultural, familiar. Sim. É um poço que ele nunca vai ter fim, né? Nunca, nunca. Então nem sempre vai precisar de um tratamento médico com medicamentos, por Sim. exemplo, terapia, mas na maioria das vezes que envolve a parte emocional também envolve ali algo mais profundo. Normalmente aumenta muito a produção de dopamina, mas esquece que também tem que produzir alguns hormônios bons, ocitocina, serotonina, e aí esses hormônios ficam lá atrás. Sim. E aí a dopamina reinando, né? Ela tem seus benefícios, claro, mas também tem seus prejuízos. E um deles é esse prejuízo. Sim. Não, então, para você que está nos assistindo, já fica atento aí que ainda esse ano a gente vai estar lançando a segunda edição do livro e o Dr. Wala vai estar trazendo aí Legal. de forma bem detalhada, falando mais sobre o impulso, né? A comprar por impulso ali para a gente. Finanças agora, financeiro. Financeiro. Isso é bom. Que papel teve a organização financeira na recuperação da empresa? Fluxo de caixa, DRE, ou seja, ter os números, porque quando a gente entra, principalmente num cenário caótico, quando não tem informação, pedir a recepcionista, não tinha. Então, quando a gente entrou, uma das primeiras coisas foi organizar o financeiro. Total. Então, a gente passou a ter fluxo de caixa, DRE, relatórios, enfim. Qual foi o papel disso, na sua visão, na recuperação da clínica? Assim, na minha visão foi fundamental. Apesar que eu não sabia o que era DRE, não sabia o que era fluxo de caixa, o que você está falando, falava grego para mim. Mas assim, depois que você começa a entender e você fala assim, poxa, eu preciso ver como minha empresa trabalhou durante um ano e eu não tenho esses números, eu já estava aqui, 1 ano e pouco. Sim. E não sabia um número, nem de um mês, eu não sabia que mês que ganhava menos ou mais. Não sabia se começo de ano era bom ou ruim. Aí você na época perguntava, mas como que foi seu janeiro? Não sei. Não sei. Não sei. Isso eu ficava muito angustiado. Eu falei, como que eu não sei como funciona? Porque aí foi aquilo que eu aprendi nesse processo. Se eu tenho os números, eu consigo dar uma decisão muito mais assertiva. Sim. E assim, eu não entro em problema. Eu sempre falo, o financeiro é para tirar você do problema. Se você não tem o financeiro, se vira para arrumar. Assumes, né? A gente tem todo o histórico, desde a data que a gente entrou, Foi. abril de 2023. Foi. Né? Então, a gente consegue comparar o trimestre, o semestre, os meses, né? Os anos a gente já está com 2 anos aí. Isso faz toda a diferença na tomada de decisão e muitas vezes a gente deu um passo atrás numa tomada de decisão, por exemplo, na expansão da clínica, né? Foi. Porque os números nos mostraram que naquele momento ali não era o momento oportuno. Como que você, Dr. Wala, empresário, cristão, equilibra fé e razão, né, a parte de números, financeiro, na tomada de decisão? É difícil. Fé e razão. E aí? Como que é o dia a dia nesse sentido? Recentemente, só para o pessoal entender, houve uma expansão na clínica, né? Foi. Como que foi essa tomada de decisão aí? Eu falo assim que o único sócio que a gente tem, que é majoritário, é Deus. E aí é onde a fé, muitas vezes, ela vem por algum momento, vem por palavra, vem você lendo a Bíblia, vem você escutando a voz do Espírito Santo no seu quarto em oração. E às vezes você entrega o seu coração, olha, Deus, eu quero isso, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Às vezes não é o tempo e você fica sem resposta e está tudo bem.
Claro que assim, muitas vezes a fé vem de uma resposta, mas aí ao mesmo tempo a gente fala, vai lá e consulta o financeiro, a gente fala. Mas só que assim, o que eu entendi hoje, se eu receber uma palavra de Deus, eu vou. Independente se está dando certo ou não, porque Deus deu a visão. Sim. Então, foi o que aconteceu. Deus tinha me dado uma visão, me confirmou e eu fui. E aí a gente vai pro financeiro e fala, ó, não estamos... O carrasco do financeiro. Não estamos em tempo de expansão. Sim. Mas, assim, não, tenho certeza, quando Deus fala, a gente só obedece. Sim. Né? E eu lembro disso, né? Porque quando a gente olha para o que a economia está se desenvolvendo esse ano, são momentos de cautela, né, para o empresário. E eu lembro que eu fiz essa pergunta, você falou, não, a gente recebeu essa palavra de Deus, Foi. E é isso que o coração da gente está desejando. Ele está, então, se é isso, esquece os números. É verdade. Toma a decisão e vai, porque isso é algo que o empresário cristão ele precisa ter muito definido. Sim. É a sensibilidade de ouvir um direcionamento de Deus. Por quê? Porque quando a gente vai olhar o histórico bíblico, muitas das vezes, na maioria das vezes, o ambiente, o lugar, o tempo, ele não era propício para o que Deus fez. Sim. Mas as pessoas, elas obedeceram, por elas terem obedecido, aí o milagre aconteceu. Foi. E aí a gente tem exemplo de José, de Moisés, de Gideão, de tantos outros. Né? Exatamente. Então isso é extremamente importante. Eu sempre falo que nosso Deus é Deus do impossível. Sim. Se ele conseguiu fazer tudo que está na Bíblia e você ter capacidade de olhar e falar assim, às vezes eu não acredito nisso, não tem como não acreditar. Sim. Então, é impossível. É muito real, né? E é real, e até hoje a gente vive isso. Sim. Então, se está com alguma dúvida, vai lá na Bíblia. Eu sempre brinco e falo, ali está a resposta de tudo, mas é verdade. Sim. Então, eu acho que... E aí que tá. Quando você se entrega o teu coração a Deus e está ali na oração, é onde você começa a ver outras coisas que Deus te mostra, que você fala, meu Deus, como eu não via isso. Sim. Né? É isso mesmo. Bom, a gente já está se aproximando do fim do nosso podcast, mas como que está a situação hoje na empresa? Como que está hoje a família? Como que está hoje os projetos? O que vem pela frente? Legal. Muita coisa, hein? Eita! Acho que começar pela parte mais importante é a minha família. Nós estamos bem. Chegou a Lelê em novembro do ano passado e a chegada dela acho que foi um marco num sentido assim, tá dando tudo certo e foi uma gravidez desejada e graças a Deus minha família é linda, abençoado. Hoje eu brinco que quem assumiu a gestão da clínica foi a doutora Noriette. Sim. Eu já agora não estou botando muito o dedo, porque ela, pós-gravidez, ela tá dando essa força, então aliviou em algumas coisas, mas a gente vai para outros projetos, né? Sim. E esses novos projetos aí, uma delas a gente acabou de falar aqui, é mentorear médicos que passou pela mesma situação que eu, ou tem muitos médicos que estão passando até hoje. Sim. Então, a palavra mentor hoje está muito em moda, né? Mas foi como eu falei, eu estava lá de baixo, eu estava na dificuldade, mas eu consigo te ajudar. Sim. Então, o ser mentor de médico é isso. Eu tenho o pozinho mágico para fazer isso? Não. Mas eu tenho um caminho que eu mesmo tracei. Sim. Então, isso eu posso falar com propriedade. Quem saiu de 2 milhões de dívida, meu filho, consegue qualquer coisa. E métodos e coisas futuras, eu acho que primeiro eu deixo na mão de Deus. Sim. Tirando isso da mentoria hoje em dia, né? E muitas vezes a pessoa ela olha para a empresa e ela diz, não tem mais jeito. E você falando, eu lembrei que quando a gente chegou, a empresa ela estava 17 vezes alavancada. Total. Ou seja, é uma alavancagem que, se você for olhar pelo lado natural, não tem mais jeito. Não. Ou seja, você tem que trabalhar 17 meses sem tirar um centavo para quitar todas as suas dívidas. Total. Se o caixa ele já fechava negativo, então não tinha como, né? Então também entrou um operar muito grande de Deus, da fé, do trabalho árduo, né? Foi. Como eu falei no início, a dedicação que vocês tiveram em mudar tudo. Sim. Então a gente aprende que não existe empresa falida enquanto a pessoa ela não desiste. Sim. Se a pessoa ela tem disposição, se ela quer mudar a situação, se ela está disposta a fazer o que precisa ser feito, Sim. há esperança, né? Total. Então, é muito disso que eu acredito.
É engraçado que a gente estava até num ponto e eu desesperado que a gente precisava produzir mais e tudo. E como que eu faço isso? E aí eu falo assim, eu fui numa mentoria, né? E eu posso até falar o nome do Dr. Sandro aqui, porque ele foi um cara que também me ajudou. Sim. Ele que explicou ali o caminho da pedra em alguns momentos e ó, então a partir dali eu tive muitas ideias que começou a melhorar a clínica. Então eu também tenho que agradecer a ele, a equipe dele que eu fui mentorado dele por um período de um ano aí. Então isso eu também posso agradecer. Mas só que com os ensinamentos dele, do seu e de tudo que eu consegui nesse tempo, agora é a hora de expandir aí. É compartilhar agora o que Compartilhar. aprendeu, né? Que viveu o que aprendeu para outros Total. também. Aí a gente volta naquilo que Deus ensinou, é o servir. Sim. E normalmente as pessoas elas não entendem que o servir é muito grandioso. Às vezes, se você serve com conhecimento que você vai salvar uma família, você tá já ganhando seu pontinho no céu. Quando a gente fala, quando o Wellington pegou lá toda a parte ruim, ele não pensou na empresa, ele pensou na família, que ele sempre me falou isso. Então, poxa, é muito louvável isso. Quando você pensa realmente de quem está ali atrás daquele CNPJ, é uma família, tem filhos. E isso foi um ponto que eu sempre falo, não é qualquer pessoa que faz. Sim. Mas se a gente defende essa fé, né? Defende que vivemos realmente Cristo, Sim. Cristo se entregou por nós. Total. Então, a gente não pode fazer menos que isso. Né? Não Nem pode deve. Fazer menos, não deve fazer menos que isso. É. Muito bom. Então, você que é médico, está nos acompanhando, fica ligado também nas redes sociais do doutor, que em breve tem novidades para te ajudar também com sua clínica, com suas finanças aí. Não só finanças, né? Vai ser recrutamento de seleção, processos, tudo. Ensinar como uma clínica funciona, né? Boa. Peraí, Isso é bom. que eu preciso para dar o primeiro passo? Eu vou te ensinar o passo a passo. Isso é bom. Isso Muito bom. E os médicos têm dúvida hoje em dia. E outra, sai dessa vida de plantão. Eu acho que todo médico ele tem uma grande capacidade e grande dom. Se realmente você gosta da profissão, Sim. você voa. Todos, no geral, eu digo. Sim. Isso aí, muito bom. Como as pessoas podem acompanhar seu trabalho hoje? Algum canal que elas podem entrar em contato? Onde que elas podem te encontrar? O meu Instagram, eu acho que hoje todo mundo sempre trabalha aí. Dr. Alan Fagotti. Ali a gente vai postando nosso dia a dia, como que a clínica está funcionando, o que a gente faz, quando a gente vem pro podcast. Sim. Ali você vai encontrar tudo do Dr. Alan. Acho que é onde o meio social que a gente mais está usando hoje. Sim. O Alan Fagotti com 2 T's, tá? Isso. Então segue lá do Dr. Alan, manda tuas perguntas, tuas dúvidas. Eu tenho certeza que quando ele tiver um tempinho, ele vai estar te respondendo. Para a gente finalizar, você tem alguma mensagem, alguma frase que você gosta, queira deixar alguma mensagem aqui para quem está te acompanhando, para quem vai assistir esse podcast? Muita gente vai acabar assistindo depois. Sim. Qual a mensagem que você deixa para o futuro empreendedor, para o empresário que está passando por um momento crítico também? Enfim, usa essa câmera 2 aqui e o momento é seu. Legal. Eu vou usar uma frase que minha filha usa muito e ela tirou da Bíblia. Seja forte e corajoso. Se você consegue ser forte e corajoso, você vai alcançar muito. Alcançar seus sonhos, alcançar a sua fé em Deus. Então, se você tem essa capacidade, seja forte e corajoso. Acho que é uma das frases mais lindas da Bíblia e minha filha sempre está ali. Seja forte e corajoso, papai. Então, não tem como nem falar sobre essa frase. Muito bom. Então é isso. Seja forte e corajoso, não desista. Busque conhecimento técnico, emocional. Total. Busque a ajuda de outras pessoas. Mas se você tem um sonho, vai lá e faz. Né? Só vai saber se deu certo ou não fazendo. Total. Né? Ainda que a jornada não pareça tão simples ou tão fácil como a gente sonha, como a gente imagina. Verdade. Mas tem que ir, tem que traçar o seu caminho. E o Dr. Alan está aqui, se precisar de ajuda, a Zoom está aqui também, e eu tenho certeza que nosso Deus ele vai estar com você. Agradecer você que nos acompanhou até agora aqui nesse podcast, que assistiu até o final, que Deus possa abençoar seus sonhos, seus caminhos, e que em tudo que você colocar as mãos, que o Senhor ele possa te abençoar, te prosperar grandemente, e não se esqueça, como o doutor mesmo falou,
tudo é dele e tudo é para ele. Nós somos apenas mordomos do reino e estamos nessa terra para servir os outros, assim como Cristo fez por nós. Que Deus abençoe sua vida. Doutor, obrigado. Obrigado. Em breve agendaremos outro aqui. Eu acho que tem muito conhecimento, muito conteúdo que dá para trazer ainda para os empresários. Em breve a gente está agendando um outro papo como esse. Show. Obrigado, doutor. Obrigadão. Obrigado, gente.